O termo emoção vem do latim emovere, fazer movimento a partir de, estar excitado, sair do presente estado por meio de qualquer coisa que agite, move, abala. Rosel, Emanuele Modi, 2004, página 317. Nesse sentido, a emoção é algo que parte do interior e que tende a ser exteriorizado, implicando uma relação com o meio. As emoções ocorrem em interações com o meio circundante, ou seja, através da socialização. Nesse sentido, as emoções individuais são influenciadas pelas pessoas que rodeiam o indivíduo e a qualidade de relações que com elas se estabelece, mas também pela sociedade e cultura em que se cresce e se desenvolve. Alzina 2000. Autores como Golse, 2005, debruçaram-se sobre as teorias do desenvolvimento da criança a nível afetivo e intelectual. Embora divergentes em nomenclaturas e em definições e orientações, há uma complementariedade nas diversas teorias. É importante conhecer as fases críticas e os comportamentos característicos do desenvolvimento para melhor adaptar o ensino das emoções aos sujeitos em particular. Alzina 2000 considera que crianças muito pequenas são capazes de expressar emoções mesmo antes de saberem nomeá-las. Por exemplo, uma criança de 8 meses é capaz de decodificar as expressões faciais dos seus pais. Ao adquirir linguagem verbal, vão passar a dar nome às emoções. Roman e Weikart, 2007, defende que, a partir do momento em que as crianças pequenas são capazes de dar nome aos sentimentos e emoções, são também hábeis para começar a reconhecer as emoções e sentimentos próprios e alheios. A vivência emocional entre os 6 e os 11 anos vai marcar as emoções associadas à escola, em fases posteriores. A autovalorização está muito dependente do rendimento escolar. Assim, um bom rendimento tende a favorecer a autoestima, pensamentos positivos e otimismo. Inversamente, um baixo rendimento escolar favorece o negativismo pessoal. Os alunos devem aprender que emoções positivas e negativas são necessárias. Tem que saber lidar com elas no sentido de as saber controlar. Alzina 2000. Santos considera que é no período compreendido entre os 8 e os 12 anos que se desenvolve a consciência da razão sobre as emoções. Daí decorre a preocupação na escolha do vestuário, o evitamento das implicações com os outros. Para Alzina 2000, página 19, foi no século XX que houve um despertar para a revolução emocional, o que se repercutiu na sociedade em geral e na psicologia e educação em particular. Este boom deveu-se, entre outros fatores, a um aumento de estudos sobre as emoções, a estudos da neurociência e a projeção mediática conferida a Goleman, com a publicação da obra Inteligência Emocional em 1995. Tanto Ramos, 2007, como Rego e Rocha, 2009, referem que John Mayer e Peter Salovey são os pioneiros da inteligência emocional, no ano de 1990. Para esses autores, existe uma inteligência intrapessoal e outra interpessoal, também designadas por inteligência emocional percebida e inteligência emocional social. Ramos 2007. Alzina afirma que a aplicação de testes de QI, quociente de inteligência, não daria valor às pessoas cujas áreas relevantes estão mais ligadas à criatividade. Assim, nasce a necessidade de se explicar variadas competências cognitivas. Santos 2000 afirma que Howard Gardner propôs uma teoria de múltiplas inteligências quando, em 1983, publica Framings of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, Gardner, 2005. Goleman, 2003, estabelece que o paralelismo entre QI e competências pessoais relacionadas com a inteligência emocional, comprovado por estudos longitudinais realizados em alunos com diferentes níveis de QI,
Os resultados obtidos vieram comprovar que elevados valores de QI não são a chave para o êxito. Inversamente, indivíduos capazes de lidar com as frustrações, de controlar as emoções e de estabelecer relações sociais são mais bem-sucedidos, tendendo a ser mais produtivos, mais bem remunerados e a ter maior estatuto laboral. Goleman considera que a inteligência emocional é a competência que as pessoas têm para se automotivar e fazer face às frustrações, para controlar seus impulsos, adiando o prazer da recompensa, para fazer autorregulação do estado de espírito, impedindo que o desânimo controle ou reprima a capacidade de pensar, fomentando ainda o sentimento de empatia e de esperança. Para o autor, há evidências de que o QI não é alterável pelas experiências educacionais ou outras ao longo da vida, enquanto que as competências a nível emocional são passíveis de ser desenvolvidas. É nesse sentido que considera que a educação deve evoluir no sentido da integração emocional, um educar para as emoções e para as múltiplas inteligências. Assim, há uma maior integração de alunos que são tão distintos entre si, aproveitando e desenvolvendo melhor as suas capacidades. A nova Base Nacional Comum Curricular prevê o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos estudantes. São competências como autocontrole, empatia, perseverança, entre outros. E um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro já revela avanços nestas habilidades, pelo menos para 9.600 estudantes com idades entre 10 e 17 anos que responderam a uma pesquisa. Esses alunos já participavam do programa Semente, que é voltado para o desenvolvimento social e emocional. Quem vai explicar para a gente tudo sobre este estudo é o Eduardo Calbucci, que é diretor do programa Semente. Eduardo, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu acho que quando a gente fala de habilidade socioemocional, se a gente não der os exemplos, às vezes a pessoa fica muito num campo de ideias, né? O que são, então, essas habilidades socioemocionais? Existe uma organização nos Estados Unidos chamada CASEL. É uma espécie de ONG, uma fundação que há mais de 20 anos faz pesquisas na área de aprendizagem socioemocional. E o Kessler nos ajuda com essa resposta. Por quê? Porque ele define 5 grandes domínios do que a gente chama de aprendizagem socioemocional: autoconhecimento, autocontrole, empatia, decisões responsáveis e habilidades sociais. Então, educação emocional seria processo educativo direcionado a conhecer, nomear as emoções, reconhecer a presença delas, seus gatilhos, prestar atenção no que elas falam sobre nós, o que elas querem transmitir de informação. Várias ações envolvidas no processo que aprendemos ao longo do nosso desenvolvimento. Simplificando, é a pessoa saber o que ela sente, sabendo o que ela sente, lidar bem com essas emoções. A empatia é se colocar no lugar do outro, quer dizer, estabelecer boas relações. As decisões responsáveis e as habilidades sociais, na verdade, misturam um pouco de tudo isso. A intenção de orientar conteúdos curriculares, levando em conta competências socioemocionais, foi um avanço importante da base, porque antes disso, esses componentes eram desenvolvidos de modo não intencional, quase que naturalmente, conforme a interação dos alunos com outros estudantes, com seus colegas e com outros atores do contexto educacional.
Quando eu falo em educação integral, eu estou falando na plenitude de todas as pessoas e não apenas em mim. Isso significa você desenvolver não apenas habilidades cognitivas, aprendizagens escolares para a pessoa ir muito bem no campo profissional, mas pessoas que sejam humanas, pessoas que saibam respeitar o outro, pessoas que saibam conviver, tenham uma habilidade, pessoas que tenham a capacidade de autocrítica, de autogestão, né? Saber compartilhar, saber colaborar. Porque a escola também é o ambiente em que esses elementos podem se desenvolver. Desenvolvimento pleno nesse contexto da educação integral significa formar para a autonomia, ou seja, formar para que os estudantes, ao final de uma educação básica, consigam buscar de forma autônoma o seu desenvolvimento como pessoas, o desenvolvimento do seu projeto de vida e também enfrentar os desafios, enfrentar as demandas do século XXI, de uma sociedade que é volátil, que é incerta, que é complexa, que é ambígua, que é muito tecnológica. Deixando o estudante, então, com essa percepção de estar pronto e de ter autonomia para tomar as decisões e para aprender coisas que ele queira ao longo da sua vida. E para que a gente possa, de fato, ter um mundo equânime do ponto de vista de oportunidades, todos têm que ter oportunidades, a gente tem que pensar numa visão plena, numa visão cheia. Simone, essa abordagem social e emocional do aluno é uma pegada diferente. É uma pegada diferente, mas muito conhecida dos educadores. A Base Nacional Curricular Comum, ela traz essa questão da dimensão socioemocional e não é exatamente uma criação da base, né? Mas a base, o que ela capturou uma forma que os educadores já pensam, né? Todo educador sabe que desenvolver o aluno emocionalmente, socialmente, para o convívio, né? para o seu autoconhecimento, desenvolvê-lo para a produção, todos eles sabem que isso é importante, isso está na LDB, né? Isso é preconizado já internacionalmente, é uma comunalidade, como nós falamos, né? É um consenso internacional. E todo mundo que é educador sente isso na pele. Quando você consegue engajar o seu estudante, motivar o seu estudante, quando você consegue trazê-lo para ver o sentido da aprendizagem, obviamente ele aprende mais, ele aprende melhor e ele aprende com prazer. Vamos lembrar aqui que a Constituição brasileira diz que o objetivo da educação é o desenvolvimento pleno dos alunos. Nós hoje no Brasil nós temos uma crise educacional que tem a ver um pouco com o desapego e a perda de interesse do jovem na educação que nós estamos oferecendo em grande medida Brasil afora. Quer dizer, o jovem, na verdade, ele percebe uma certa desconexão entre a educação que nós estamos oferecendo e a educação que ele gostaria de ter. E então, a educação integral, mais do que ser um mecanismo de garantir e buscar um desenvolvimento pleno, ela é aquilo que vai ressignificar a educação e trazer a educação brasileira mais perto daquilo que o jovem brasileiro está atrás. Isso a base enfatiza enormemente. Então, ela repete isso em algumas competências gerais, o autoconhecimento, a tua capacidade de propor um destino e um significado para a sua própria vida. Mas não adianta muito a gente ter um grande projeto de vida se a gente não tem a garra, a determinação, o foco, a atenção para executar esse projeto de vida. Não é só sonhar, mas é também ser capaz de concretizar os seus sonhos. Então, parte disso é aquilo que a gente pode chamar do autogerenciamento, a capacidade de você gerenciar a sua atenção, o seu foco, você controlar as suas emoções, você se motivar, você direcionar os seus esforços para aquilo que foi o seu sonho. Então, a base chama atenção. Gente, temos que em cada escola, todo dia, desenvolver nas nossas crianças, adolescentes e jovens a capacidade deles de se autoconhecer e sonharem, mas também a capacidade deles de focarem, realizarem esses sonhos. A gente tem que desenvolver na escola também a capacidade de viver e se desenvolver de uma maneira positiva e construtiva em sociedade. Então a base chama atenção. Gente, temos que ser abertos, temos que abraçar a diversidade, temos que admirar o diverso, temos que aprender que só vamos realizar grandes coisas se a gente pode usar aquilo que eu faço bem com aquilo que o meu colega consegue fazer melhor do que eu. Quer dizer, tudo isso está muito presente na base
E tudo isso vai fazer com que nós possamos aprender a conviver, e se nós aprendemos a conviver, nós vamos aprender a criar uma sociedade muito mais solidária, muito mais respeitosa da diversidade, e vamos criar um país melhor. A Base Nacional Comum Curricular é muito bem-vinda e eu acho que ela vai ajudar muito a educação brasileira a alcançar a meta que sempre teve presente de buscar uma educação plena para todos.